Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Alice Azevedo, sou terapeuta holística e fundadora do Espaço Tria. Hoje eu venho conversar com vocês, venho dividir com vocês, compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi durante esses dias. Eu atendo há 13, 14 anos que eu faço atendimento. E eu nunca me preocupei em fazer um vídeo, divulgar, porque eu tenho clientes e a propaganda que funciona para mim é a propaganda boca a boca, sempre vem gente, um vai indicando o outro. E o ano passado, um cliente meu perguntou para mim por que eu não fazia vídeo, por que eu não fazia um site, por que eu não aparecia na mídia, falando, já que eu tinha tanto conhecimento, eu tinha que divulgar isso. E aí eu falei, não precisa, eu não tenho vontade de fazer isso, né? Não há necessidade, eu tenho bastante clientes, não tenho porquê. Mas na realidade já era um medo, a campainha que estava tocando aqui na minha mente, dizendo, não, que isso, não vai, o pânico, né? E aí ele virou para mim e falou assim, vou fazer o seu site. Quando ele falou, vou fazer o seu site, eu falei, é agora. E agora, o que é que eu faço? E aí fiquei enrolando, ele precisa fazer vídeo, enrolando. Até um dia que eu tive que fazer o vídeo. No dia que eu fiz esse vídeo, eu vou falar para vocês, eu tranquei as portas do meu consultório, fiquei aqui e fiquei das 9 da manhã até as 20 horas praticando, refazendo. Eu via que estava errado, eu fazia outro vídeo. Eu via que estava errado, fazia outro vídeo. Eu saí daqui cansada, completamente cansada, porque já pensou o dia todo você refazendo? Mas é a única maneira, porque você aprendeu de um jeito, eu tive que desaprender e aprender e reaprender. Foi o que eu fiz. E aí eu fiquei testando e consegui fazer um vídeo. E aí eu identifiquei que na realidade o que eu tinha era medo. Era um pânico não da rejeição, mas um pânico de como as pessoas iriam aceitar isso, né? Um pânico de não ser bem aceita, o pânico de não agradar as pessoas, né? Crítica, o pânico também de não conseguir fazer, de fracassar. Veio várias coisas, veio vários medos na frente. E o medo, ele se manifesta no seu corpo. Por quê? Toda vez que você tem medo, as duas reações do medo são quais? Ou você foge, ou você confronta. E todas você tensiona no seu corpo, né? É como se você ficasse numa inflexibilidade, uma árvore congelada, certo? E aí o que aconteceu? A minha coluna gritou. Pegou no meu físico. Porque, apesar de eu estar trabalhando essa parte minha que amorosamente estava manifestando para mim através do medo, que tinha alguma situação emocional e mental que eu precisava trabalhar, eu não estava ouvindo ela. Porque ela fala para você, ela diz, mas a gente não tem esse costume de ouvir o que a nossa intuição nos fala. E aí precisou vir a dor para entender o que estava acontecendo. Então o medo, ele é uma emoção básica, necessária na vida da gente, ele nos protege. Mas quando o medo começa a atuar como pânico, influenciando nas nossas tomadas de decisões, nos nossos comportamentos, aí realmente a gente está dando um valor ao medo que não deveria ser dado. O medo, ele é real, né, o autêntico, ou imaginário. O real, o autêntico, ele acontece no momento presente, no fato real. Por exemplo, eu estou andando numa rua escura e de repente eu vejo atrás de mim um homem robusto com uma capa preta. E eu acelero os meus passos e ele começa a acelerar os passos dele. E aí eu fico pensando, por que eu vim por essa rua escura? E agora esse homem aqui atrás de mim. Eu começo a correr, ele corre. E aí começa a passar 1000 coisas na minha cabeça. Que eu poderia ter ido por aquela rua movimentada, que ia ter mais gente, não ia acontecer nada. Então esse medo, ele é real, que foi causado por um estímulo externo. E existe o medo imaginário, que foi o meu. Porque foi a minha imaginação que criou esse medo. Não é o medo real. Eu nem sabia o porquê do medo. É um hábito, é uma crença que eu tinha
desde pequena, que eu até identifiquei qual a parte, quando criança, que eu trouxe esse medo para o aqui e agora, que estava se manifestando. Só que ela fala amorosamente e a gente não entende. E só entende quando vem pela dor. O medo imaginário, no caso do no meu exemplo. Por exemplo, um gerente está com a mulher grávida e quer um aumento. E ele vai falar com o diretor da empresa. Só que aí ele começa a ficar ansioso, preocupado, ele não dorme porque o diretor não vai dar o aumento que ele quer, porque ele não vai ser bem aceito, ele pode ser demitido, e ele cria estímulos, reflexos que fazem com que ele sinta medo. E qual atitude que ele vai ter? Ele vai falar com o diretor? Não. É o medo imaginário, ele começou a criar uma realidade através de uma percepção, imaginou, o sentimento que teve foi o medo, e qual a ação? Trava. E qual a reação? Não consegue o seu objetivo. E aí eu pergunto a você, quantas vezes você não conseguiu executar o seu objetivo por causa do medo? Perceba que emoção você está manifestando, porque o medo ele tem um gatilho. O gatilho, ele simplesmente é manifestado pelo cérebro, é uma informação, é um estímulo, um reflexo relacionado ao seu cérebro e que ele manda te avisando que tem alguma coisa errada. É uma repetição de padrão, é uma repetição de comportamento e você fica no loop, né? Repete comportamento, uma rotina, essa rotina tem uma recompensa, é uma zona de conforto que você está e você continua repetindo, 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 até que você chega como eu cheguei, tive uma ação, é hoje, de hoje não passa. E aí eu saí desse loop e consegui gravar um vídeo. Então, a reflexão para vocês é, o que eu preciso fazer para entender o que está acontecendo na minha vida? Que medo eu tenho? Porque só existe duas emoções. O sânscrito fala bem que só existe duas emoções, o medo e o amor. Abaixo do medo, a raiva, a culpa, tudo está abaixo do medo, tudo é raiz do medo. E o amor, quando você tem amor, tudo flui, né? Tudo se resolve. Mas aí você me pergunta, ok, Alice, mas o que você fez para poder você superar esse medo? Primeira coisa, eu identifiquei o gatilho. O que estava ocasionando esse medo? E era no momento, o gatilho foi startado nesse momento presente, mas ele estava lá no passado. A situação, a ação, a causa estava lá no passado. E o efeito foi no momento presente. O gatilho sempre está no momento presente. Depois eu descobri qual foi o comportamento que eu estava tendo que não estava fazendo com que eu gravasse, eu negava. Na hora de gravar eu falava, não precisa, tá escuro, vamos embora, tá tarde, preciso ir para a palestra, preciso atender, não. Eu sempre estava negando, eu mudei esse comportamento. Eu tive uma outra atitude, porque eu descobri que algo em mim estava me auto-sabotando. Era eu mesma, não tinha nenhum culpado, era eu mesma. Comecei a usar a respiração. Existe uma respiração 4, 16, 8. É uma respiração que ele trabalha com todos os seus chakras, trabalha com as suas glândulas, porque cada chakra tem uma glândula. Ele faz um alinhamento total, você se sente muito bom. Essa meditação, ela foi criada pelo Alcides Melhado Filho. É muito boa. Então você segura o seu pulso, tá? Você vai pegar a sua pulsação, porque você vai contar a sua inspiração e a sua expiração pelo seu pulso. E aí você vai inspirar em 4, segurar em 16 e expirar em 8. E como que você vai expirar? Fazendo barulho com os dentes. Então você vai puxar em 4. Segura em 16. E solte em 8.
Faça isso 3 vezes e você vai ver como você vai ficar diferente. Como você vai se sentir melhor. Inclusive, ele aconselha que você tire uma foto antes e uma foto depois para ver como fica o seu semblante. Faça essa respiração 3 vezes de manhã, se sentir mal, faça mais 3 vezes e à noite, antes de dormir, faça 3 vezes. Essa respiração vai ajudar você a alinhar os seus corpos, a alinhar os seus chakras, se colocar mais dentro de si mesmo, para você tomar determinadas decisões, porque o medo tira a sua tomada de decisão. O medo, ele coloca uma venda, ele faz com que você não enxergue o visível, que para um está muito visível, mas para você não consegue enxergar, porque o medo, ele faz isso, ele tira a sua visão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijo e fiquem com Deus.